Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Jéssica e esse é o The Royal Tarot. Então pessoal, essa série, esse quadro eu chamo de Zodíaco, onde a gente mistura tarô e astrologia. E hoje a gente vai falar do signo de Peixes, tá bem? Então, antes da gente começar a tiragem de tarô, vamos falar um pouquinho sobre a energia de Peixes, tá bem? Se vocês tiverem energia de Peixes no mapa de vocês astral, tá? Ou se vocês estiverem passando por uma energia mais pisciana nesse momento, talvez essa mensagem seja para você. Então, vamos identificar um pouquinho como é que é a energia pisciana, tá? Os piscianos são signos que são signos não, né? É um signo que ele é regido pela água, tá bem? E por ser um signo que é regido pela água, ele é um signo mais emocional, tá? Mas a questão é, todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que é o nosso dom e a nossa, maior, como eu posso explicar, o nosso maior dom, como eu disse, e o nosso maior desafio. Então, todos nós temos o nosso lado luz e sombra, que é o nosso lado luz, nosso dom, e o lado sombra, nosso desafio, né? E o signo de Peixes, por ele ser muito emocional, o grande desafio dele é saber não ser tão emocional a ponto de se entregar demais nas relações, né, para não sofrer, a ponto de colocar a necessidade dos outros na frente da sua própria necessidade, né, a ponto de às vezes ser um pouco ingênuo, porque o pisciano ele tem a questão emocional, então ele é muito intuitivo, mas como ele é muito emocional, às vezes ele é uma esponja, ele absorve muito e ele se confunde com as próprias emoções. Então é muito fácil para o pisciano, por exemplo, entender e compreender as emoções dos outros, como os outros se sentem, e saber fazer com que os outros se sintam bem, porque é isso que o pisciano faz, né? Ele quer acolher. Quando é para os sentimentos dele, as emoções dele, ele meio que se perde. E aí isso faz com que o lado sombra dele apareça, que é quando ele se doa demais e talvez não saiba, né, dar isso para si mesmo. Então o pisciano ele tem esse lado luz, esse lado sombra, mas é uma energia muito boa porque é muito conectada com as emoções, então os piscianos são os mais intuitivos do tarô. Inclusive eu, por exemplo, eu tenho ascendente em Peixes, o meu ascendente é muito forte, porque dizem que depois dos 30, né, é onde o teu ascendente ele mais aparece, mas não é que teu ascendente ele não apareça antes, é que chega uma certa idade da tua vida onde tu percebe que tudo aquilo que tu acreditou que tu era, na verdade era uma mentira construída pela sociedade. E aí tu passa a te despir, né, dessas máscaras e tu encontra o teu verdadeiro eu. Então tu mostra o teu ascendente. E o que é o ascendente? O ascendente é aquele pontinho de luz que estava lá no céu na hora que, né, o sol estava nascendo, né? Ou seja, tu estava nascendo, a pessoa, a estrela que estava nascendo naquele momento, estava vindo à vida, e aí tinha aquele pontinho no horizonte de luz, aquele ali, onde aquele pontinho estiver no teu mapa astral, ele é o teu ascendente, ou seja, é como se tivesse uma parte da tua personalidade nascendo naquele momento. E o ascendente, como eu tenho ascendente em Peixes, eu compreendo muito essa energia do pisciano de ele ser muito intuitivo, porque a minha intuição vem toda no meu ascendente em Peixes, tá? E só que ao mesmo tempo de às vezes confundir algumas emoções, principalmente quando são as tuas. Por quê? Porque quando as tuas emoções estão em jogo, tu mistura todas as emoções, inclusive as emoções em que tu tá com medo de ter uma sensação errada sobre as coisas. Então é muito fácil para a pessoa de Peixes ela conhecer a emoção dos outros, mas quando são as emoções dela é difícil, então ela precisa refletir muito. Mas eu já falei bastante da energia do signo de Peixes, alguém tinha que conhecer um pouco dessa energia, provavelmente. E agora a gente vai para a mensagem do tarô para o signo ou o coletivo de Peixes, tá bem? Então, está passando por uma energia mais pisciana nesse momento e aprendendo com ela, porque nós estamos aqui aprendendo com energias, né? Essa mensagem pode ser para você. Então, fica aí, tá bem? Bom, pessoal, para começar, eu vou tirar aqui a energia principal da leitura com os arcanos maiores do Tarô das Bruxas, tá bem? E depois eu vou complementar o corpo da leitura com o Tarô do Rider-Waite, beleza? Então vamos começar. O que a espiritualidade tem para as pessoas do coletivo de Peixes? Qual a energia que saiu essa mesma carta para o coletivo de Touro? Então eu não vou aceitar. Pode ser que a energia do coletivo de Touro ainda esteja aqui, porque eu acabei de fazer leitura, tá? Qual é a energia, então, que a espiritualidade tem? Bom, saiu aqui a temperança, arcano maior. Vamos ver, então.
Mensagem para o coletivo de peixes. Mensagem para o coletivo de peixes. O que a espiritualidade tem para o coletivo de peixes? Energia pisciana. Piscianos e piscianas, meus intuitivos, aqueles que nem sabem como sabem. Minha filha é de peixes e eu tenho muito peixes por causa do meu ascendente, como eu falei, por isso que eu conheço bastante. E aí o que acontece, pessoas? O que acontece é que às vezes eu tô tendo uma intuição, tá? Eu tô recebendo uma mensagem dos meus mentores e a minha filha tá do meu lado e a minha filha fala exatamente a mensagem que os meus mentores falaram pra mim. Só que ela nem percebe, ela simplesmente fala aquilo e vai brincar. E eu fico, caraca, bruxona é igual a mim, bruxinha, tá ligado? Escuta as mensagens do além. Só que como a gente não sabe que aquilo é a nossa intuição, a gente nem percebe. O pisciano é muito isso, por isso que dizem que o pisciano tá sempre no mundo da lua. E ele tá mesmo, porque o meu ascendente em peixes me deixa sempre no mundo da lua, né? Mas vamos lá, galera. Qual é a mensagem que a espiritualidade tem para... Saiu The Hanged Man, saiu a carta do enforcado invertida e eu vou aceitar porque eu senti que é para aceitar ela invertida. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Então, vamos descobrir aqui o que é que a mensagem... Qual é a mensagem que a espiritualidade tem para as pessoas do coletivo de peixes que se conectaram com o coletivo de peixes agora. Arcano maior, a temperança. Depois nós temos o 6 de copas. A morte. 5 de espadas. 3 de ouros. O enforcado, que é um arcano maior e saiu em pé, então geralmente a carta do enforcado ela é assim, ela saiu assim, ou seja, uma energia um tanto quanto invertida, tá? Então eu vou fazer essa leitura numa energia invertida. E o eremita, que também é um arcano maior. 3 arcanos maiores na mesa, morte, eremita e enforcado. Porém, a energia principal da leitura é a energia da temperança, né? Então vamos lá, galera. O que a espiritualidade tem para o coletivo de peixes? Gente, a temperança me fala num momento de cura, tá? Porque a temperança ela é a carta da cura. E por ela ser um arcano maior e ser a energia principal da leitura, o coletivo de peixes ele está fazendo um tipo de cura nesse momento, tá? As pessoas que acreditam em vidas, em reencarnações, tá? Em outras encarnações. Se você não acredita, não tem problema, tá bem? Mas igual tu tá fazendo a cura nessa vida, então tu tá passando pela cura, tá? A carta do 6 de copas me remete ao passado e a carta da morte me remete à morte, obviamente. Então, essa cura com essa 6 de copas e a morte, a mensagem que ela está passando agora nesse momento, a energia, é que essa cura está sendo feita de uma energia que vem de uma outra existência, de uma outra encarnação, que tu carrega de uma outra encarnação, tá? Então, nós viemos e quando nós viemos, nós encarnamos, nós já tivemos outras existências no planeta, né? E aí, às vezes, a gente carrega energias de outras vidas que precisam ser transmutadas, que precisam ser curadas. Então, muitas das vezes acontecem coisas com nós que nós não sabemos nessa vida que a gente veio para curar, para mexer nessa energia, nessa encarnação. Por isso que antes eu já falei, quem acompanha os vídeos sabe, que a gente faz um contrato antes de vir para cá. E nesse contrato inclui a cura. Porque assim, ó, o maior propósito que cada ser humano tem aqui no planeta é aprender a se curar em primeiro lugar. Todos nós estamos doentes de alguma maneira, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Nosso planeta ele está doente, né? E essa maneira, ela pode ser emocional, ela pode ser energética, ou seja, espiritual, ela pode ser mental, né? Então, todos nós estamos doentes de alguma maneira. E a gente vem fazer uma cura aqui e também aprender através dessa cura. E, enfim, a temperança ela fala dessa cura, de nós estarmos aqui no planeta para se curar. Então, um dos teus maiores propósitos, ou se não o teu maior propósito, é tu te curar. E aí, se tu consegue te curar, tu também pode ser um canal, uma via, né? Uma maneira de ajudar outras pessoas a se curarem. E aí o que a gente faz é a cura coletiva que a gente fala. Então, isso representa o que a gente fala que é a era de Aquário. Aquário ele é um signo que ele é muito, expande muito a mente. Quando tu expande a mente, tu também expande o espírito.
E o aquário fala disso, a energia inclusive de aquário tem um pouco a ver com a temperança, mas ela é mais conectada com a carta da estrela, porque a estrela e a temperança são cartas parecidas, né? E tem bastante a ver essa energia de cura, né? De cura emocional, de cura mental. E sei lá, tá acontecendo algum tipo de interferência aqui que eu não sei o que é. Essa cura, ela vem de... Tu carregou energeticamente de uma outra existência, tá? Mas se tu não acredita que isso tenha sido carregado de uma outra existência, tu podes acreditar que isso foi carregado da tua infância, tá? Só que o que acontece? A carta do 13 de ouros, ela é uma carta, por mais que ela seja uma carta de ouros, ela é uma carta muito espiritual, né? Tanto é que ela representa uma pessoa trabalhando e ela está trabalhando, aqui eu sempre conecto esse lugar que ela está trabalhando como se fosse uma catedral, como se fosse uma igreja, como se fosse algo relacionado à espiritualidade. Então, para mim, das cartas do naipe de ouros, o 13 de ouros ela é a carta mais espiritual, né? Existe espírito, o espírito está contido em tudo. Então, para mim, essas cartas me remetem muito uma cura que está sendo feita espiritual de uma situação que aconteceu no passado, de uma outra encarnação que tu carregou para essa encarnação. Só que esta cura, ela está sendo feita através de uma meditação, de um estado reflexivo, de um estado meditativo, ou seja, ultimamente tu tem tentado, né, passar mais tempo refletindo sobre tu mesmo, refletindo sobre o porquê das coisas, refletindo sobre por que às vezes tu tem determinados tipos de comportamento que são destrutivos para ti mesmo. A carta do 5 de espadas me fala isso, porque a carta do 5 de espadas é uma carta de vitória sem honra, tá? Então é como às vezes tu tivesse algum tipo de vitória em determinadas situações, mas tu não te sente vitorioso ou vitoriosa porque tu percebe que de certa forma tu te auto-sabotou. Porque de certa forma, por mais que tu tivesse tido vitória na situação, porque por mais que parecia que foi positivo, na verdade não foi. No fim, tu não ficou com a satisfação que tu queria, porque tu te auto-sabotou. Talvez existisse a possibilidade de tu ter uma satisfação maior em determinadas coisas e tu não teve em algum determinado âmbito da tua vida, porque tu te auto-sabotou. E aí tu acabou tendo uma vitória no sentido de, eu não sei, sabe? Vamos supor que tu discutiu com uma pessoa e aí tu saiu vitorioso porque essa discussão tu saiu ganhando, como se tu tivesse certo ou certa. Só que na verdade tu percebe que no fundo tu não estava certo ou certa, porque se essa situação aconteceu de vocês terem um tipo de desavença, um tipo de briga, um tipo de batalha, ela aconteceu porque existia um desequilíbrio, ela aconteceu porque existia alguma energia entre as duas partes. E aí tu internalizou, tu foi para dentro de ti e tu percebeu, né, esses aspectos em ti que te auto-sabotam e tu percebeu que não estava de todo na outra pessoa, que também estava em ti. E aí tu começa a ter a iluminação, tanto é que a carta do enforcado, né, o enforcado geralmente ele vem assim porque ele é aquela pessoa que se pendura, né, fica nessa posição por um determinado tempo para ela encontrar uma resposta, ela encontrar uma iluminação. E se ela vem invertida, significa que a iluminação já aconteceu, ou seja, tu já encontrou a resposta porque tu estava procurando, já encontrou a energia que tu precisa trabalhar. E do lado da carta do enforcado tem a carta do eremita, e o eremita é um arcano maior também, e fala sobre, o eremita é aquele senhor, aquela pessoa de idade, aquele ancião, que quando ele tem algum certo tipo de situação na vida dele que ele não está conseguindo lidar com, ao invés de se irritar ou de desistir, o que ele faz? Ele internaliza, ou seja, ele vai para a floresta, ele vai para o deserto, ele vai para um lugar onde não tenha ninguém, ele se desconecta de redes sociais, ele se desconecta da vida das outras pessoas, né? Para encontrar a resposta dentro de si. Por isso que ele carrega a lanterna, porque ele é aquele que, através do isolamento, ele encontra a luz, entende? Ele encontra a sabedoria. Então, as duas cartas, né, do lado uma da outra, que falam sobre pessoas que se colocam em posições de pausa, porque o de pendurado ele está totalmente parado e pendurado pelo pé. E o eremita que sai para o deserto para se esconder, para encontrar respostas. Sendo que o eremita já encontrou a resposta, ele está ali com a lanterna na frente dele bastante iluminada, e Gente, fugiu a palavra do nome. O enforcado, ele também já encontrou as respostas porque ele está invertido, né?
Então, para mim, me diz que você já encontrou os aspectos em você que precisam ser trabalhados. Talvez você ainda não tenha trabalhado, mas você já encontrou esses aspectos. E a carta da temperança está me mostrando que essa energia de cura já começou a acontecer. Quem acompanha os vídeos no canal, né, vai ver que eu sempre falo sobre isso. A cura, ela se dá no momento em que tu toma consciência de algo. Então, a partir do momento que tu toma consciência de que se uma determinada situação não está indo bem na tua vida e que a responsabilidade é 100% total tua, porque por mais que exista erro do outro, ainda assim existe um erro da tua parte para tu estar naquela energia também. Quando tu toma essa responsabilidade, tu passa a enxergar em ti quais são os padrões e as energias que têm que ser trabalhadas para que tu pare de atrair esse tipo de situação na tua vida e aí tu começa a manifestar para ti o que tu realmente quer, que são situações emocionais e, enfim, mais fluidas, entende? Então, assim, ó, depois dessa reflexão que tu tomou, depois desse momento de internalização e dessa pausa que tu deu para dar a oportunidade da cura das tuas emoções e da cura do que aconteceu, tu tá conseguindo limpar e te desconectar de uma energia que vem de uma outra encarnação. E até a carta da espiritualidade aqui vem me mostrando isso. Então, o 6 de copas fala de passado. A morte fala sobre exatamente a morte. Então, algo que veio antes dessa vida, algo que veio de uma morte, entende? Do passado. E aí tu tem a carta do 3 de ouros, que é a carta mais espiritual, ou seja, de igreja, espiritualidade. É um contrato, alguma coisa que tu tem com a espiritualidade, que tu veio passar de novo nessa vida, que tu veio ter que passar por essa experiência de novo nessa vida, para que tu percebesse os teus padrões negativos e tu internalizasse, encontrasse uma luz, para que enfim tu limpasse isso da tua energia e aí agora tu vai poder manifestar uma nova dinâmica, onde tu não vai mais passar por esse tipo de situação onde tu te sente ferido, tu te sente autossabotado, tu percebe que a outra pessoa que está se relacionando contigo se autossabota também. Então percebe, quando tu quer descobrir qual é o padrão que tu tem que limpar para uma coisa não dar certo, a gente sempre percebe, a gente sempre limpa a nossa consciência através das nossas emoções, tá? E quando a gente limpa, a gente percebe através da consciência, a gente começa a limpar aquela emoção, ou seja, a gente limpa aquela energia. E aí a gente pode ancorar energias melhores, entende? Então, a partir do momento que eu tomei consciência, eu posso limpar. Então, se tu conseguiu tomar essa consciência dos padrões, do porquê que isso aconteceu, tu passa automaticamente a já trabalhar isso na tua energia, inconscientemente até, e tu já passa a limpar, tá bem? Só que, qual é a questão aqui? Tirei o jogo da mesa, foi isso. Então, gente, assim, ó, como é que eu sei quais são os padrões que eu tenho que limpar na minha energia para que eu possa atrair uma nova situação fora de mim? Porque as situações que acontecem fora de mim são reflexos do que está dentro do meu subconsciente, dentro do meu interior. E quando eu limpo essa energia e transmuto ela, as situações fora de mim passam a ser diferentes, tá? Então, como é que eu descubro qual é o aspecto que eu tenho que trabalhar quando uma coisa não dá certo na minha vida? Se eu trabalho a minha mente, o meu mental através das minhas emoções, eu preciso entender as minhas emoções para ver como eu sinto, para entender de onde vem esse aspecto para eu limpar essa energia. E eu só entendo as minhas emoções através das experiências que eu tenho com as outras pessoas. Então, por isso que o outro sempre nos desperta gatilhos tão difíceis. Porque é através do outro que aquele gatilho vai ser acionado e aí a emoção vai vir à tona, eu vou poder entender de onde que vem essa emoção lá do meu subconsciente de uma vida passada ou até mesmo de uma vida, dessa mesma vida, e aí eu vou poder transmutar essa energia e poder mudar a minha situação, tá bem? Então, a partir do momento que tu olha pro outro, tá? Então, como é que eu percebo quais são os meus padrões para eu limpar? Eu tô numa relação com o outro, onde eu olho pro outro e penso, poxa, a minha relação não dá certo com o outro porque ele tá sempre se auto-sabotando. O cara tá sempre se auto-sabotando, a mina tá sempre se auto-sabotando, não importa o que eu fale pra ele, não importa o que eu faça, percebe-se que ele quer, percebe-se que vai dar certo, mas a pessoa foge, a pessoa sai, a pessoa não conversa, é o cara. Quando tu estiver apontando muito pro outro, perceba, existe um ditado que diz assim, quando o João me fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. E esse ditado é ouro na mão dos sábios. Por quê? Porque quando tu aponta o dedo na cara do outro e tu diz que é o outro que está errado, pega tudo o que tu acredita que o outro está fazendo e aí coloca em ti. Quais são as partes em mim que eu me auto-saboto? Quais são as partes em mim
que eu sei que pode dar certo e aí chega na hora, eu pego e vou lá e cago com tudo. Né? Quais são os meus padrões que quando tá tudo pronto para dar certo, eu vou lá e acabo me auto-sabotando? Porque aí tu vai entender que o outro está te mostrando um reflexo teu. Que por mais que o outro esteja errado, e não existe certo e errado, existe a gente conseguir ter clareza das coisas e limpar a energia, né? Então, por mais que o outro possa considerar que ele esteja sendo errado comigo, o outro está só me mostrando um padrão que está dentro de mim na energia que eu preciso limpar. E se eu limpar essa energia, o que vai acontecer? Quando eu tiver um relacionamento com esse mesmo outro ou com outra pessoa, eu vou automaticamente criar uma nova dinâmica com aquela pessoa, porque a dinâmica antiga ela foi limpa da minha energia. Se eu conseguir dentro desse tempo limpar essa energia destrutiva dentro de mim e essa pessoa no tempo dela conseguiu também e a gente volta a se encontrar, a gente vem e vive uma nova dinâmica. Por isso que às vezes acontece das pessoas terem um relacionamento e terminar e depois passou 3, 4, 5 anos e a pessoa volta e eu era o amor da minha vida, mas eles tiveram que dar aquele tempo porque eles tinham que trabalhar dentro deles a energia e depois deu certo, né? Ou não, ou então a outra pessoa não trabalhou a energia porque simplesmente ela não quer, porque simplesmente a gente está no livre-arbítrio e simplesmente a gente escolhe o que a gente quer. E aí tu vai encontrar uma pessoa que vai te ter uma outra dinâmica diferente dessas, tá bem? Então, a mensagem para o coletivo de peixes é essa, tá bem? Você identificou ou você está identificando, ou talvez você precise identificar quais são as coisas que tu precisa limpar e curar na tua energia para que tu pare de te auto-sabotar nos teus relacionamentos. Essa energia que te sabota nos teus relacionamentos é uma energia que vem de uma outra encarnação. Tu já carrega em outra encarnação. Então, provavelmente, em outras encarnações, tu já tinha o hábito de fazer o quê? De te auto-sabotar em relações e nunca dá certo. E aí, nessa vida, tu traz essa mesma ferida na tua alma. E para tu curar essa ferida, tu precisa ter percepção, clareza, consciência da tua energia, entender de onde ela vem, trabalhar em cima dela e mudar a tua realidade física. Certo, pessoal do signo de peixes? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Se tu gostou dessa leitura, dá like, que é muito importante. Se inscreve no canal para eu trazer mais vídeos como esses, tá? Para vocês poderem conhecer mais sobre o tarô, conhecer mais sobre astrologia, conhecer mais sobre energia, sobre espiritualidade e outras coisas que eu quero trazer. Mas para isso eu preciso saber que vocês estão gostando e outras pessoas precisam se engajar no canal para que eu possa ter tempo e disponibilidade para trazer cada vez mais ensinamentos para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo, tchau, tchau!